Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo de novo diante do televisor. Razão da nossa alegria é você, a nós que fazemos a Rede Século XXI, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos a nossa catequese dentro do âmbito do 5º mandamento da Lei de Deus, não matarás, ainda sobre o tema do aborto, para o qual já dedicamos dezenas de programas. Vamos hoje responder a uma pergunta. É legítimo para uma mãe que constata que já está grávida fazer o diagnóstico pré-natal? Ou há situações em que o pré-natal é proibido, é ilícito pela Igreja? Sempre o diagnóstico pré-natal é legítimo? Responde o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 2274. Atenção, senhores médicos católicos, atenção, senhoras mães católicas, que já engravidaram e que estão grávidas ou que ainda vão engravidar. Vejamos o texto. O diagnóstico pré-natal é moralmente lícito, desde que respeite a vida e a integridade do embrião ou do feto humano e seja orientado para a sua defesa ou cura individual. Mas está gravemente em oposição com a lei moral se previr, em função dos resultados, a eventualidade de provocar um aborto. Um diagnóstico não pode ser equivalente a uma sentença de morte. Aqui está o limite ético e moral de todos os médicos, de todas as mães, de todos os pais, de todos os que de alguma forma acompanham a gravidez. Diagnosticar não é sentenciar à morte. Por isso, peca contra Deus e contra a dignidade daquele ser humano que está sendo gerado. O profissional de medicina ou qualquer outro que, por exemplo, constata que a criança está sendo gerada com uma certa deformidade. Não, ela vai nascer com esta forma, portanto, vamos eliminá-la. A questão dos anencéfalos ainda é uma dor que dilacera o coração da igreja. Eu não gostaria de dizer de toda a igreja, porque, lamentavelmente, dentro da igreja há quem concorde, lamentavelmente. Há quem defenda a descriminalização do aborto. Não me refiro a essas pessoas, sejam elas quais forem, porque essa nunca foi nem será a doutrina da igreja. A doutrina da igreja a respeito do aborto é que ele é um mal intrínseco, é um crime nefando e não pode ser admitido jamais, ainda que com deformidade esteja sendo gerado um ser humano inocente no ventre da mãe. Nós respeitamos a lei dos homens, mas reiteramos o princípio dos Atos dos Apóstolos. Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Uma mãe cristã, um médico cristão, que constate alguma deformidade, alguma dificuldade, que constate, que comprove que aquele ser humano inocente vai nascer com alguma deformidade, jamais deve admitir, jamais deve permitir, jamais deve aconselhar, jamais deve imaginar, pensar em extrair a vida desse ser humano inocente, que tem o direito à vida. Se ele vai nascer com alguma deformidade, Deus Todo-Poderoso decida qual é a hora de levá-lo. Mas o ser humano não tem esse direito. Portanto, também as crianças com a questão da anencefalia. Nem nesse caso. Se está viva, ela tem o direito à vida. Ninguém tem o direito a extirpar esta vida, ainda que a legislação dos homens permita. Isso é intangível, intocável, doutrina imutável da Igreja. Não importa quantas deformidades aquele ser humano inocente venha a ter. O diagnóstico pré-natal jamais pode ser uma sentença de morte.